Um pequeno vídeo no início desse período de estiagem. E Lecinha, você tá aí, malandra? Você tá aí, é? Nesse canto da fazenda Roda Cruz, que foi denominado de o Jardim dos Mestres. É uma área de preservação permanente. Eu vou tentar mostrar alguns cantinhos, embora esteja tudo mal roçado, mas vai dar para mostrar um pouquinho. E nós estamos descendo uma dessas trilhas. E aqui tem uma série de espécies que já foram plantadas, como essa aqui, por exemplo. Isso aqui é um gerivá. É uma palmeira que fica bem grande, dá um palmito gostoso. Tem aproximadamente uns 500 plantados nessa área aqui. Ali outro. Dá para ver bem, né, o gerivá se desenvolvendo. E um número bem maior, não sei quantos, de higuerobas, que é uma outra palmeira que dá um palmito mais amargoso, mas que o pessoal dessa região gosta muito. Eu mesmo aprendi a gostar, que é a gueroba, a guerobeira. Ela dá um coquinho assim, meio grande. Ó, mais uma desse gerivás, e assim aí pelo meio tem vários, não dá para observar, mas são vários, olha aí. Mais um aqui. Então são muitas dessas guerobas, os pássaros gostam, até as raposas gostam, e lá no meio ela tem uma castanhazinha. Olha essa como está grande, porque pegou uma área aqui mais fértil, né, de baixada. Olha o tamanho dela como está grande. Enfim, são muitas aqui. Outra ali. Então aqui nós vamos andar por esse... É uma trilha, agora está muito mal conservada. Agora no começo da época de seca, de estiagem, nós vamos roçá-la, vai ficar bonitinha. Mas eu aproveitando que eu estou caminhando por aqui para mostrar. Vem, Juma, vem! Então, aqui a gente sai da trilha maior e entra numa trilha pequenininha, que, como eu disse, agora está bem mal conservada. Mas vai dar para dar uma ideia de qualquer maneira. Como eu disse, aqui tem muitas guerobas, além daqueles 500 gerivás, tem muitas guerobas plantadas. Tem alguma outra espécie mais difícil, como aqui, por exemplo, essa área que nós estamos chegando, é uma área que costuma ficar muitos meses úmida. Então nós tentamos plantar algumas mudas, uma que outra como essa aqui, que está no meio do mato, mas eu vou mostrar. Isso aqui é um buriti. Estão vendo aqui, pessoal? É um buriti. Aí. A hora que a gente roçar e fizer uma coroa, aqui vai ficar bem mais fácil de ver. Aqui tem outro, está um pouco mais fácil de ver esse leque dessa palmeira chamada buriti. Olha aí que legal. Então vocês vão ver, vocês podem olhar aqui no chão. Olha aí, ó. Tá correndo um pouquinho d'água, umidade, fica meses assim nessa época de chuva. Depois, na época da seca, claro, ele vai secar, mas o lençol freático fica muito superficial. Então, mesmo o buriti vai se dar bem aqui. E aqui nós fizemos pontezinhas como essa, vendo a água correndo, e pequeníssimas barragens. Vou mostrar para vocês, ali no meio da ponte tem um terreno que foi bloqueado por pedras, concreto e tal, e aí fica uma mini lagoazinha assim. Isso aqui, além de ser uma pontezinha para essa trilha, que é uma trilha exclusivamente para o silêncio, para a meditação, alimenta o lençol freático, combate a erosão, alimenta o lençol freático, retém matéria orgânica, como vocês estão vendo aí, e serve de ponte para a gente caminhar, fazer as nossas orações, nossas meditações. Além de embelezar, né? Nessa época da chuva, olha que lindo assim. As pedras, a água correndo.
Se a gente ficar em silêncio, dá para ver até o barulho da água. E aqui a trilhazinha. Vamos caminhar um pouquinho por ela. Daqui a pouco eu desligo, só vou mostrar algumas dessas micro barragens. Vejam a umidade no chão. E aqui vocês vão ver várias dessas micro barragens, olha ali, ó, com uma lagoinha. Isso aqui com o tempo vai mudar completamente a fertilidade desses terrenos aqui. Vou mostrar um pouquinho o cerrado se regenerando, né? Com a ajuda do ser humano, porque como eu disse, tem muitas espécies e virão outras espécies nativas para essa região. E como eu disse, isso é uma área de preservação permanente. Olha a quantidade de água aqui, por causa daquela micro barragem ali. Assim nós vamos. Mais adiante eu volto a fazer o vídeo. Mais uma dessas micro barragens ao longo dessa trilha. No meio que corta o Jardim dos Mestres, é uma trilha exclusivamente dedicada ao silêncio, à oração e à meditação. Nessa época do ano, vocês podem ver se formam pequenas quedas d'água. Dá para ouvir até a água correndo. Aqui embaixo já tem uma queda um pouco maior que a natureza fez. Isso não foi obra nossa, não. Olhem aqui, lá embaixo a água. Dá para ouvir claramente o som da água caindo lá embaixo, olha. Muito legal. Vamos seguir mais um pouco por essa trilha. Daqui a pouco, agora nós estamos nos primeiros dias da estiagem. Daqui a pouco essa trilha vai estar toda roçada. Vai ser muito gostoso de caminhar por aqui. Logo adiante, vocês estão vendo, tem uma matinha. E então até assim, tem sombra. Mesmo numa hora de sol forte vai ser legal de caminhar por aqui. Como eu estava dizendo, não sei aonde que interrompi o vídeo sem querer, aqui nós temos mais uma pontezinha dessa. E mais desses pocinhos, que são vários ao longo dessa trilha nessa época do ano. A pontezinha, a água correndo. Então é um lugar agradável, como ele é dedicado a esses seres, santos seres, seres divinos, como a gente quiser chamar. Aos poucos, é claro, aí tem até uns frutos do cerrado. Se vocês me perguntarem que fruto é esse aí, não sei. Tem muitas árvores aqui que eu nem sei. Parece uma goiabinha do cerrado, mas certamente ela terá um nome. Os biólogos que conhecem o cerrado logo vão identificar esse fruto aí. A maioria desses frutos, os pássaros, os animais, as raposas, tatus, etc., se alimentam desses frutos. A maioria deles. E muitos deles, como por exemplo a lobeira e várias outras dessas espécies por aí, como a gueroba, etc., podem servir de alimento para os seres humanos. Essa é a branquinha, mais uma amiguinha nossa. São mais de 20 cães dessas alturas aqui na fazenda. Aqui nesse local, por exemplo, nós vamos construir um banco. Enfim, vai ter uma série de recantos num futuro não distante. Aqui mais uma pontezinha dessas. Como eu disse, são várias. A água correndo aí embaixo. Os pocinhos que vão se formando. Então essa trilhazinha é uma delas que corta essa parte da fazenda São Columbano Roda Cruz que nós denominamos de o Jardim dos Mestres. Que eles nos abençoem, protejam, nos inspirem.
Você também, hein, Lecinha? Hein, Branquinha? Aqui é mais um exemplo dessas trilhas, subindo os morros, dentro do Jardim dos Mestres. Uma quantidade de pedras e tal. É um trabalho que lentamente a gente está fazendo. No futuro essas trilhas todas vão ser protegidas por pequena cerca, pelo menos nos locais mais de difícil acesso. Aqui, por exemplo, sai uma trilha para lá, o mato tomou conta, não dá para ver nada. E aqui sai outra para cá. As duas subindo o morro por diferentes... Olha a quantidade de pedra que a gente faz aqui. Isso vai virar uma espécie de micro barragem, onde vai dar para passar, pelo menos a pé, de bicicleta. E eventualmente o trator que vier fazer alguma limpeza, alguma coisa, pode passar por aqui também. Algumas dessas trilhas só a pé, em silêncio, como aquela que eu vinha mostrando. Essa aqui um pouco mais larga, ela está sendo construída para permitir a passagem eventual de um trator, com a sua carretinha, os funcionários, etc. Olha o tamanho das pedras que a gente tem que remover para construir essas pequenas trilhas. Aí devagarinho vai se fazendo, pouco a pouco. Ali onde os cachorros estão passando, novamente tem um desvio. Nós vamos para a esquerda, mas sobe uma trilha aqui onde os cachorros estão seguindo. Nós vamos por aqui, para o lado mais curto, que essas alturas já estou um pouquinho ofegante. Vamos, Juma. Vamos, Branquinho. À medida que nós vamos descendo agora essas trilhas, aqui é uma... Agora o mato não deixa ver bem, mas aqui pode passar um trator tranquilamente. E aí, ao chegarmos numa parte de novo mais de baixada, nós vamos sair quase em frente ao jardim japonês, jardim zen, jardim de pedra, como a gente chama. Olha que linda a lua. Já de quarto crescente já para cheia. Nós estamos em maio, no início de maio, início da época de estiagem, de seca, né? Olha esse mato aqui, olha o tamanho que tá, gente. Aqui só para quem conhece, né? Quem não conhece não consegue nem andar por aqui. Só eu e os cachorros. Né, Branquinho? Né, Juma? Então aqui tem um plantio de bambus gigantes, vocês podem ver vários. À medida que a gente vai se aproximando do jardim japonês. Olha aqueles lá no fundo, ganhei de uma amiga aqui de Planaltina, que tinha uma toiceira grande. Nós fizemos várias mudas. Já tem dezenas de mudas aí. Aqui a ideia, como tem um jardim japonês, jardim zen, como vocês sabem, isso aqui é um lugar dedicado à aproximação e união do budismo com o cristianismo. Então esses bambus, eles objetivam dar um ambiente, uma ambiência já um pouco oriental. E aqui nós estamos chegando no Jardim dos Mestres. Perdão, no Jardim Japonês, no Jardim Zen, que é no perímetro, assim, na borda, onde começa praticamente todo esse morro de área de preservação, que vai até aqueles morros lá no fundo, e até lá de onde eu comecei, que foi chamado de o Jardim dos Mestres. Então aqui nós temos, como é a aproximação do budismo ao cristianismo, aqui tem esse jardim zen, jardim de pedra, jardim que evidentemente é uma das vertentes, uma das tradições dentro dessa grande tradição que é o budismo, e que, segundo a doutora Anna Kinsor, está umbilicalmente unida ao cristianismo. O verdadeiro budismo e o verdadeiro cristianismo pertencem a uma corrente só. O Senhor Buda
Que Ele nos proteja, nos guie, nos abençoe. Deixa eu ver se eu dou um pequeno zoom aqui para mostrar. Olha ali. E aqui os detalhes que costumam, assim, de uma maneira muito simples, né? As flores, as pedrinhas, uma pontezinha, aqui umas lanterninhas. Cada desses símbolos representa uma coisa. As lanterninhas, por exemplo, representam o elemento fogo. E assim por diante, vocês podem pesquisar na internet, vão encontrar o significado da ponte, das pedras, dos pedriscos, das lanternas, enfim, todos os 4 elementos estão representados aqui. Aqui esse enorme, uma das primeiras mudas que a gente plantou de bambu gigante. Com certeza já está com mais de 20 metros de altura. Aqui uma quaresmeira, vários jasmim manga, ou como chamam no Oriente frangipane. E assim nós vamos. Espero ter mostrado um pouquinho para vocês do Jardim dos Mestres. E aqui as nossas plantações de gueroba. Lá no fundo, plantação de jovens tecas. Aqui são milhares, mais de 20 mil guerobas foram semeadas aí, estão por aí como essas que vocês estão vendo aí. Bênçãos. As micro belezas desse bioma chamado Cerrado, que de um modo geral ainda se dá pouca importância, mas dizem os que conhecem que é o bioma mais antigo na face da Terra. Dá muito o que pensar em muitos sentidos.